Atos capítulo 16, versículo 27 ao 34, vai dizer assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Outro texto da palavra que eu vou ler, e queria linkar esses dois textos, é lá em Êxodo capítulo 12, versículo 12 ao 14, diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Obrigado pela tua palavra, Senhor. E que o Senhor esteja ela ministrando aos nossos corações através do teu Espírito Santo. A cada homem, mulher, cada casal, cada família aqui nesse local. Seja tocado pela tua palavra, Senhor. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós separamos esse mês de junho para falarmos sobre a família, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. E em todos os segmentos da igreja, na nossa célula, nos kids agora, nas crianças, eles estão vendo alguma palavra direcionada em relação à família. Porque entendemos, queridos, que a família nesses dias, nesse tempo, ou melhor, em todas as eras e todos os tempos tem sido atacada. Porque a família é um projeto de Deus, não é um projeto humano, é um projeto de Deus. Se a gente olhar desde Gênesis, é o que Deus queria. Famílias que manifestassem a glória de Deus, famílias que enchessem a terra da glória de Deus. Homens e mulheres, casais, crianças, que se multiplicassem assim, a terra seria cheia da glória do Senhor e da vontade do Senhor. Mas a gente sabe que o homem pecou, o homem se corrompeu, e pela corrupção do homem, as famílias, as coisas, tudo foi maculado, por causa do pecado. Mas Deus ainda continua, o seu projeto ainda continua, e hoje, através das nossas vidas, através de casais, através de famílias, através de homens, de mulheres que têm sido transformados pela glória, pela presença, pelo manifestar do Senhor, pelo agir do Espírito Santo de Deus, Deus ainda continua constituindo famílias e estão enchendo a terra da glória do Senhor. Amém, queridos? Não somos famílias perfeitas, mas nós estamos enchendo a terra com a glória do Senhor. Amém? Através do nosso viver, através da nossa comunhão, através, sabe, do agir do Senhor nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Eu não quero me alongar muito, que eu quero que a gente vai participar da ceia hoje como famílias, todos juntos.
os pais ministrando aos filhos, em comunhão uns com os outros. Mas esse texto de Atos 16, ele fala muito ao meu coração. Assim como Êxodo 12, os dois aconteceram numa noite. Foi uma noite de milagre, foi uma noite de restauração, foi uma noite de saída, foi uma noite de mudança, foi uma noite que mudou a história lá em Êxodo 12, mudou a história de Israel, das famílias, dos homens. Eles estavam vivendo 400 anos, tinham vivido 400 anos escravizados, né, no Egito, debaixo do tacão do faraó, debaixo, né, da opressão maligna, mas agora o Senhor estava trazendo libertação, o Senhor estava trazendo, sabe, um novo mover. Aquela seria a última noite que eles passariam naquele lugar. As famílias, né, naquela noite comeriam do cordeiro, né, dentro das suas casas, dentro dos seus lares. As famílias juntos, eles, ao imolarem o cordeiro, eles pegariam o sangue, eles aspergiriam nos umbrais das portas, e quando naquela noite o anjo, o juízo de Deus ia passar sobre a terra do Egito, e onde não tivesse o sangue, todo primogênito, tanto dos animais, das casas, ia morrer. Seria uma noite de juízo. Toda a família tinha que estar debaixo do sangue do Senhor. Toda a família tinha que estar debaixo do sangue daquele cordeiro que foi imolado. Assim, a mesma coisa acontece em Atos aqui. Não digo a mesma coisa porque eu queria linkar esses dois, né, está falando de coisas. Mas em Atos, aqui um carcereiro, né, Paulo e Silas, eles, se você ler a história, eles estavam procurando, tinham orado, né, se você ler o capítulo 16, eles oraram, no sábado, lá no versículo 16, 13, eles oraram, né, lá no rio, onde havia um lugar de oração, eles ali oraram, e uma mulher ali se converteu. Depois eles oraram, foram procurar um lugar de oração, novamente indo nós para o lugar de oração, saiu uma menina adivinhadora atrás deles. E Paulo, então, já indignado, voltando, disse: em nome de Jesus Cristo te mando, retira-te dela. Na mesma hora aquele espírito saiu, e aí os senhores, né, que ganhavam dinheiro, então levaram Paulo, arrastaram, bateram em Paulo, em Silas e os prenderam. E naquela noite, então, naquela noite eles passaram na prisão, naquela noite eles tinham sido açoitados, lhes deram, diz a palavra no versículo 21, lhes deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e louvavam ao Senhor. E a palavra de Deus diz que de repente, houve um estrondo, houve um terremoto, e as cadeias todas se abriram. E aquele carcereiro, então, que tinha essa incumbência de guardar aqueles presos, de cuidar, se sentiu aflito, afligido, desesperado. Ao acordar, viu que as cadeias estavam abertas, já queria tirar a sua vida. Então ele viu, estava diante de um problema, diante de uma situação. Quantas famílias, quantos casais, quantos homens, quantas mulheres vêm às vezes na vida da igreja, às vezes, né, que não há mais solução, não há mais, né, famílias, sabe, que estão passando por problemas, né, desestruturadas, estão passando problemas com os filhos, casais no seu relacionamento, homens, né, às vezes presos, sem esperança, carregando dores, né, vivendo crises, filhos afastados, frieza espiritual. Então não encontro solução.
Aquele carcereiro, a única solução, parece que a porta estava fechada. E ele pensou até em tirar a própria vida. Ele não via solução. E Paulo disse, não faça isso. Não te faças nenhum mal. Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Sabe, queridos, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus tem um propósito para todos nós, para nossa casa, para nossa família. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus quer nos trazer esperança. Deus quer trazer cura sobre nós. Sabe, mesmo na noite mais escura, Deus tinha um propósito na vida daquele homem, daquele carcereiro. Sabe, queridos, eu me vejo nessa história. Minha mãe e meu pai, minha mãe, né, e o pai estão ali. Eu era adolescente, era uma criança. Eu vi como era a minha casa sem Cristo. Eu vi como era a minha casa antes, sem conhecer o Senhor. Eu vi as aflições da minha mãe, vi o que ela passava. Suas emoções, seus choros, seus medos. Mesmo sem saber, aquilo trazia sobre nós. Sabe, também medo, angústia. Mas um dia eu vi que algo aconteceu. Algo aconteceu. Vi que havia uma mudança. Vi que algo tinha acontecido. E eu via saber que ela tinha encontrado o Senhor dos Senhores. E tinha mudado a sua vida. E mudou a nossa história, mudou a nossa casa, mudou a nossa família, mudou a minha vida. Deus tem um propósito nas nossas casas. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus é o Deus de esperança. Deus é o Deus, sabe, ainda há esperança, ainda há restauração, ainda há milagre para as nossas casas, para as nossas vidas. Talvez a gente chegou em situações que agora não tem mais jeito. Talvez casais chegaram em situações e você pensa que não há mais jeito. Você olha para os seus filhos, você acha que não vê mais jeito. Você olha para a sua casa, olha para a sua parentela, e você acha que não tem mais jeito. Eu te digo que há jeito no Senhor. O Senhor, Ele olha para a nossa casa. Eu tenho certeza, a salvação é individual. Todos nós, é individual, ela não é, eu aceitei agora toda a minha casa, não. A salvação, ela é individual. Todos nós precisamos responder ao Senhor individualmente. Todos nós precisamos reconhecer o Senhor individualmente. Mas o Senhor tem um plano para as nossas casas. O Senhor tem um plano para as nossas famílias. O Senhor tem um plano até para a nossa parentela. O Senhor tem um plano para a nossa geração. Uma geração contará a outra geração do seu poder e das maravilhas que fez. E todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Sabe, quando Deus chamou a Noé, a Bíblia diz que ele era homem justo e íntegro, um homem reto. E quando ele mandou construir a arca, ele mandou: entra na arca, tu e tua família e tua casa. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Ele falou para Ló. Os anjos falaram para Ló, mas era para Ló, as suas filhas e a sua mulher era para sair. Os genros também eram para sair, mas os genros acharam graça. Eu acho que ficaram para trás, não creram na palavra do Senhor. Você vai olhar até uma mulher que era uma prostituta que vivia, sabe, na muralha de Jericó. Os espias foram lá e ela entendeu a palavra do Senhor. Vou encurtar o assunto. E ela disse, os espias disseram: faça uma coisa, eu quero que a minha família seja salva. E os espias disseram: olha, todos aqueles que estiverem dentro da tua casa serão salvos, serão poupados junto contigo.
Porque Deus tem um compromisso com as nossas vidas, mas Deus também tem um compromisso com a nossa casa, com a nossa família. Não desista da tua casa, não desista da tua família. Eu olhava para a mãe de joelho, às vezes do lado da cama, e disse: o que tu quer, velho? O que tu quer aí, orando? O que tu quer? Todo rebelde, achando. E um dia Deus me pegou e me colocou meu nariz no chão, esfregou minha cara no chão. Tu não é nada, eu sou o que transformo. Sabe, não desista de orar pelo teu esposo, não desista de olhar pela tua casa, não desista de orar pela tua família, não desista de orar pela tua esposa, não desista de orar pelo teu filho, não desista de orar, mesmo que ele esteja nas drogas, mesmo que ele esteja em qualquer situação. Deus, Ele é capaz de operar mudança, transformação, restauração, curar, restaurar. A única coisa que nós precisamos é crer no Senhor. Crer no Senhor. Então uma família ela é transformada quando ela ouve a palavra do Senhor. Naquela noite aquele carcereiro, ele chamou Paulo para a sua casa. Ele disse: o que eu preciso fazer? Porque Deus tinha feito um milagre. E ele chamou aqueles homens para a sua casa. E a palavra do Senhor vai dizer assim, depois de trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus para ele e toda a sua casa. É a palavra de Deus que transforma nossas vidas. É a palavra de Deus que nós temos que obedecer. É a palavra de Deus que nós temos que cultivar nas nossas vidas. Foi a palavra de Deus que trouxe transformação, mudança. Sabe, eu vejo às vezes os testemunhos das irmãs quando fazem o mais de ti, quando assim, eu fiz o mais de ti. Não, elas estão dizendo que elas entraram em contato com a palavra de Deus, que elas ouviram a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi que conquistou o coração delas. Foi a palavra do Senhor que trouxe vida, que trouxe perdão, que trouxe restauração, que trouxe esperança, que cura feridas, que muda ambientes, que transforma corações. É a palavra. E é a palavra que nós temos que obedecer. Amém, queridos? Amém? É a palavra de Deus que faz com que o nosso lar ele esteja firmado sobre a rocha. Jesus mesmo diz: todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e soprou o vento, e transbordou o rio, e veio com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque estava firmado sobre a rocha. Também lá em Êxodo, eles tiveram que obedecer a palavra do Senhor. Eles tinham que ficar dentro de casa, eles tinham que sacrificar o cordeiro, pegar o sangue e aspergir ou pintar os umbrais das portas com o sangue. Eles tinham que obedecer a palavra do Senhor. Se eles não, aí se alguém poderia pensar: mas eu não quero obedecer, eu acho que isso não vai acontecer. Não, eles tinham que ser obedientes à palavra do Senhor. Nós temos que crer na palavra do Senhor. Nós temos que ficar com a palavra do Senhor. Sabe, Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pela pregação, por ouvir a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, sabe, que é o fundamento das nossas vidas. Sabe, a palavra de Deus, ela tem que ser o centro da nossa casa. Sabe, ela é a palavra que nós temos que restaurar o altar das nossas casas, nas nossas vidas, com nossos filhos, pais e filhos que oram juntos. Sabe, Cristo ocupando o primeiro lugar na sua casa. Sabe, às vezes eu tinha umas loucuras, né? Eu e a Cátia, a gente queria
a gente queria ensinar e viver essas coisas com nossos filhos. Às vezes a gente reunia as crianças e eu na minha cabeça, não, agora a gente vai ler a palavra, vai ser aquele silêncio, vai ser as crianças vão ouvir. Era uma bagunça, as crianças um riam, outro chorava, outro beliscava, e a gente às vezes se irritava, às vezes, né? Mas é nesse meio, é assim, criança não para, e às vezes nós desistimos, porque as crianças não pararam para ouvir a palavra, eles não ficaram quietinhos, às vezes a gente quer dar um sermão, quer falar, sabe, a gente acha, né amor, às vezes até a gente se irritava, sempre dava um probleminha para a gente desistir de orar, de ler a palavra. E muitas vezes é nós que fizemos na nossa cabeça, nós achamos que eles vão sentar, que eles vão parar, que eles vão ouvir, que eles vão aceitar, e que eles não vão. É um cutuca o outro, é um ri, o outro chora, mas é nesse meio, é assim mesmo, é assim mesmo. Amém, queridos? Que nós precisamos ensinar nossos filhos e trazer a palavra, sabe, para dentro da nossa casa, porque quando nós fizemos isso, o milagre de Deus alcança toda a nossa casa. Aquele carcereiro, então, ele levou Paulo e Silas para casa, ele lavou as suas feridas, ele ouviu a palavra, ele foi batizado com toda a sua família, houve grande alegria naquela casa. Então, veja a mudança, eu vi essa mudança na minha casa, veja a mudança. Antes havia medo, agora havia paz. Lá em casa eu via, antes havia choro, depois eu houve paz. Antes havia morte, agora havia salvação. Antes havia prisão, agora havia alegria. Olha como termina o texto. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Eles manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Sinais de uma família alcançada por Deus é a reconciliação, é o perdão, é a comunhão, é a presença de Deus, é a alegria espiritual, é o desejo de servir ao Senhor. Nós poderíamos ler lá o Salmo 128, versículo 1 a 4, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, do seu trabalho, de sua mão comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Sabe, esses são os sinais de uma família, sabe, que está vivendo debaixo da graça, debaixo do favor do Senhor. É bem-aventurado, é aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Sabe, nós temos que profetizar na nossa casa, no nosso lar. Sabe, minha esposa será uma videira frutífera, meus filhos serão como o rebento da oliveira. Das minhas mãos, do meu trabalho, das minhas mãos, eu vou prosperar, eu vou comer do trabalho das minhas mãos, porque o Senhor me abençoa, abençoa minha casa, abençoa o meu lar, o Senhor está comigo. Sabe, nós temos que proclamar a palavra do Senhor. E a última coisa que eu queria é que Deus usa o sofrimento para salvar as famílias. Sabe, havia 2 homens que estavam naquela prisão. Eles haviam apanhado, eles estavam presos, eles estavam sangrando, eles estavam doloridos. Mas a palavra do Senhor aqui diz que em nenhum momento eles reclamaram. Em nenhum momento a gente vê que eles murmuraram. Em nenhum momento eles reclamaram de Deus, pelo menos a palavra do Senhor aqui não diz. A minha Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Agora imagine se aqueles 2 discípulos, eles estão lá reclamando. Olha só, o que adianta servir a Deus? Olha só o que aconteceu para nós. Nós libertamos aquela menina, nós oramos lá no Rio e a Lídia se converteu. Mas agora, olha, Deus não olha para nós, Deus não cuida de nós. Olha nós aqui, olha Silas, tu está todo machucado, todo lavinhado. Vale a pena isso? Não. Sabe, o carcereiro, se ele ouvisse essa lamúria, ele nunca queria que Deus, que nada.
Eu não vou querer esse Deus, olha aí, esses homens estão reclamando. Mas aqueles homens, diz a minha Bíblia, que eles estavam, minha Bíblia diz que eles estavam, que eles oravam e cantavam louvores. Eles oravam e cantavam louvores. Muitas vezes nas nossas mesas, queridos, em vez de nós louvarmos ao Senhor, em vez de nós bendizermos ao Senhor, nós temos reclamando do pastor, nós temos reclamando da igreja, nós temos reclamando do nosso líder de célula, nós temos reclamando, sabe, da professora dos teens, nós temos reclamando, aí depois nós queremos que eles venham para a igreja. Nós temos muitas vezes reclamando da vida, murmurando da vida, das coisas, disso, daquilo outro. Eles não veem nós louvando, eles não veem nós cantando, eles não veem nós orando, eles não veem nós confiando no Senhor, eles não veem nós dependendo do Senhor, eles veem a nossa lamúria, a nossa cantilena. Aí você quer que eles venham para o Senhor, eles vão dizer, não. Nós temos que ter cuidado, queridos. Talvez a gente nem perceba, mas eles estão olhando para nós. Aqueles homens, eles estavam ali, estavam sofrendo, eles tinham apanhado, mas eles estavam louvando a Deus, eles estavam honrando ao Senhor, eles estavam bendizendo ao Senhor. E eu tenho certeza, às vezes a gente não entende as circunstâncias. Lá em 2 Coríntios 1:7, não me engano, que nós somos consolados, sabe, que nós passamos, que Deus é o Deus de toda consolação. Todos nós passamos por aflições, todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por dificuldades, todos nós muitas vezes, quem é que já não enfrentou a enfermidade, que não passou por algum problema, mas muitas vezes Deus deixa nós passar por essas situações, para Ele operar milagre nas nossas vidas, para Ele nós vermos o seu consolo, nós vermos o seu milagre, nós vermos o seu agir, nós vermos, sabe, Ele fazendo as coisas nas nossas vidas, nós descansando nele, Ele operando nas nossas vidas. Por quê? Porque muitas pessoas vão chegar para nós e nós vamos ser usados daquela mesma forma, da mesma maneira que nós fomos consolados, nós vamos ter uma palavra de consolo, nós vamos ter uma palavra de amor, nós vamos ter uma palavra, porque passamos pelaquela situação, pelaquela experiência, e vimos a mão do Senhor, a graça do Senhor, vimos o favor de Deus. É assim que Deus opera nas nossas vidas. E quantas famílias que conheceram profundamente ao Senhor, passaram por enfermidades, passaram por dores, passaram por crises, passaram, sabe, de lágrimas, passaram por aflições, passaram por perdas. Para quê? Para ver a mão de Deus, para ver o agir de Deus, para ver o milagre do Senhor, para que tivessem experiências com o Senhor, para que pudessem ser testemunho e para que pudessem ser consolo. E da mesma maneira que nós fomos consolados e somos consolados, nós temos uma palavra de consolo para dar aos outros. É isso, queridos. O sofrimento não é o fim. Deus pode usar a noite para gerar a salvação dentro da nossa casa. Não é o fim. Sabe, talvez hoje a gente possa estar vivendo tempos difíceis na nossa vida, mas Deus pode transformar esse cenário em um testemunho. Sabe, Deus pode transformar o cenário que você está passando, talvez não seja tão bom, talvez esteja, que você está passando na sua vida, circunstâncias, crises, talvez no casamento, no lar, com os filhos, mas Deus vai transformar isso num testemunho, e você vai ser uma ferramenta do Senhor, de consolo, de vida, de palavra. Então aqueles irmãos passaram, eles tiveram que passar pelo aquele sofrimento, mas para serem bênção na vida daquele carcereiro e de toda aquela família, de toda aquela casa. Amém, queridos?
Aquela noite então começou com cadeias, com medo, desespero, lágrimas, mas terminou com salvação, com batismo, com cura, alegria, uma família transformada. Amém? Amém? Quantos de nós viemos para o reino de Deus cheio de cadeias, cheio de prisões, cheio de amarras, cheio de medo, de desespero, de lágrimas, de angústia. E o Senhor nos libertou, e o Senhor transformou. E o Senhor Jesus ainda continua entrando nas casas. Amém? O Senhor ainda continua visitando famílias. Sabe, aquele texto lá de Êxodo 12, fala da Páscoa lá do Egito, ela apontava para a cruz. Assim como Paulo e Silas, eles sofreram para que aquele carcereiro e toda aquela sua casa eles encontrassem. O Senhor Jesus lá na cruz, Ele se tornou sacrifício por cada um de nós. Ele se tornou, lá em Êxodo, era um cordeiro, macho, sem manchas, sem ruga, perfeito. Era um animal. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Jesus morreu para nos dar vida. Amém, queridos? Jesus morreu para trazer vida. Ele sofreu em nosso lugar para trazer vida. Hoje Deus continua procurando então casas marcadas pelo sangue do Cordeiro. Deus continua ainda visitando. Deus continua, sabe, olhando ainda o sangue que está nos umbrais das nossas casas, das nossas famílias. E eu pergunto, sua vida está debaixo do sangue de Jesus? Nossa vida está debaixo do sangue do Senhor? Sabe, queridos, hoje possa ser uma noite de salvação, de reconciliação, de libertação e de restauração familiar. Pedi que os irmãos da música nós viessem aqui para cima já. A gente ter um momento de nós estarmos orando como família. Ter um momento de nós orarmos e vamos tomar a ceia hoje como família de Deus, juntos, nossa casa, nossa família. É interessante que lá em Êxodo, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho, mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, pois aí calculareis quando bastam para o cordeiro. Sempre é a família que é pequena para o cordeiro, nunca é o cordeiro que é pequeno para a família. Amém? Ele é maior. Ele é maior. Nós vamos cantar um cântico, então.